A pergunta é: qual a diferença do pecado de quem comete um pecado grave, né, para algumas pessoas, né, que tem essa coisa de grave, e para a pessoa que divulga o pecado? Não é a mesma coisa, até porque não tem nem lógica, né? Mas é pecado do mesmo jeito. O cara cometeu um adultério hoje e de repente vai o site aí de fofoca e divulga o pecado do cara para todo mundo. Ah, é porque eu tenho que mostrar para o povo que ele é um falso pregador, ele é um falso cantor, ele é um falso pastor, ele tá ali para enganar o povo. Nada a ver. Uma coisa é o camarada cair por acidente, outra coisa é o cara usar da palavra para cometer pecados, usar da benevolência de Deus para cometer pecados, usar da misericórdia de Deus, do amor de Cristo para cometer pecados. Isso aí já é uma outra história. Uma coisa é o cara cair por acidente, outra coisa é o cara ter amor ao pecado. É diferente, são coisas totalmente diferentes. Vou contar para você duas breves histórias. O filho de Noé, quando viu que o pai estava totalmente bêbado, ficou pelado, ele começou a divulgar, a zombar do pecado do pai. E Deus puniu. E na minha adolescência eu me perguntava por que Deus puniu o cara que não tinha nada a ver com o pecado. Porque o filho de Noé não tinha pecado. E mais tarde eu venho entender que Deus não apaga a história de um homem por causa de um acidente. Mais uma vez, Deus não apaga a história de um crente, de um servo, de um filho por causa de um acidente. Não falo aqui de pessoas que vivem amando o erro, amando o pecado. Uma coisa é você estar fazendo algo por amor, outra coisa é você cair por acidente. E esse foi o caso de Noé. Então Deus não apaga a história de um homem por causa de um momento, de um acidente, de um pecado. A outra história de José. José é esposo de Maria, mãe de Jesus. José, quando soube que ela estava grávida, ele deixou Maria. Observe que o anjo vai aparecer para ele dizendo: ó, não temas em receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele não queria Maria mais. Senão o anjo não diria: não temas em receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele não queria mais Maria, porque na mente dele ela tinha cometido adultério. Mas observe que ele não escandalizou a obra. Observe que José, ele não levou isso aí a público, porque José era crente. Eis aí a diferença do cara que é crente e daquele que diz que é crente. Porque quem é crente de verdade não vai botar o seu pecado, o seu erro na internet. Quem é crente de verdade não vai levar a público o seu erro. O cara que é crente de verdade, a pessoa que é crente de verdade, não tem prazer em divulgar o pecado dos outros. Então, essa pessoa que divulga, que fica nesses sites aí, divulgando o pecado de um e de outro, ele pode até ter nome de crente, mas não tem nada a ver de crente. Ele pode até ter nome de filho, mas não tem nada a ver de filho. Ele pode até estar no meio dos santos, mas é joio. Isso é Bíblia. Se você quiser corrigir alguém, vai até aquela pessoa e corrija. Observe, se você pesquisar aqui, você nunca vai ver eu falando do pecado de um de outro. Eu uso sim da palavra para defender alguma coisa. Teve um rapaz que começou a zombar da igreja, eu fui lá, não é assim, cuidado. É diferente. Ele já foi a público e começou a zombar da igreja. Calma, não é assim. Observe que depois que esse cara apareceu aí com algumas tretas, ele conhece a verdade, cada um fica na sua praia. Não tenho que divulgar o pecado dele. Mas se ele aparecer zombando da palavra, zombando da igreja, tem que aparecer alguém sim, ó, você está errado, e falar certo, falar com amor, com propriedade, com verdade.
É diferente. Então, quem me dera Deus levantasse crentes como José, que não leva o pecado a público, que não defama ninguém, que tem amor de fato à obra, a ponto de não levar o pecado, pelo menos que ele pensava que era pecado, né, a público. José não sabia que de fato o anjo ia aparecer e falar: não temos em receber Maria. José não sabia disso. Mas observe a intenção do coração de José. Ele não queria destruir a reputação de Maria. Ele não queria escandalizar a obra do Senhor. Quem me dera você, neste exato momento, seja tocado por essa palavra, não pela minha palavra, mas pela palavra que eu estou pregando aqui agora. E entender de fato que essa ideia de divulgar pecados não vai te fazer prosperar em nada. Divulgar pecados não vai te ajudar em nada. Você pode até pensar, se iludir, achar que está bombando na internet por causa de alguns views, mas a conta vai chegar. Quantas pessoas tentaram se levantar, mas por causa de um vídeo seu na internet, essa pessoa não conseguiu se levantar? Quantas pessoas tentou se levantar, prosseguir e não conseguiram porque você começou a reproduzir, compartilhar o pecado de um e de outro? Quantas pessoas? E isso não vai ficar impune. Não vai. Essa é a palavra.